Você não está solto. Deus plantou você em algum lugar. E esse lugar do qual Deus plantou você é a casa dele, com um único objetivo. Vem comigo nessa mensagem que eu vou te explicar melhor. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra nessa noite. Existe uma palavra de vitória liberada sobre a igreja. Existe uma palavra de vitória e uma palavra de edificação liberada pela igreja. Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus Cristo ele diz que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ou seja, existe uma palavra de vitória que foi liberada sobre a igreja. Mas quando nós ouvimos isso, que Jesus Cristo ele vai edificar a igreja e as portas do inferno não vão prevalecer, quando ouvimos essas coisas, fica no ar uma suposição que nós não temos responsabilidade nenhuma. Fica no ar uma suposição que nós estaremos sentados dentro da igreja e Jesus Cristo vai estar edificando a igreja, Jesus Cristo vai estar fazendo uma obra na igreja e nós vamos estar assistindo. Nós seremos os espectadores dessa obra que Jesus Cristo vai estar realizando na igreja, quando na verdade não é isso que vai acontecer. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui para os Coríntios, para a igreja de Coríntios, ele dá luz a esse entendimento. Ele vira e fala assim: olha, vocês são cooperadores de Deus. Vocês vão trabalhar com Deus lado a lado. Cooperador é aquele que trabalha com, é aquele que trabalha junto. Ou seja, todos nós temos uma responsabilidade no crescimento da igreja. Todos nós temos uma responsabilidade no desenvolvimento da igreja. Mesmo que uma palavra de vitória já tenha sido liberada sobre a igreja, uma palavra de edificação já tenha sido liberada para a igreja, nós iremos trabalhar juntos com Deus para a edificação dessa igreja. E eu penso que isso também se refere à igreja local. Eu penso que isso se refere à igreja de Nova Vida do Recreio. Eu penso que isso se refere à igreja Nova Vida de Duque de Caxias. Nós temos uma responsabilidade de edificação para com a nossa igreja. Você já viu uma casa ser construída ou uma obra ser realizada dentro de uma casa? Você tem um embolsando, você tem outro preparando a massa, você tem outro cuidando do encanamento, você tem outro cuidando da eletricidade. O que é isso? Pessoas estão cooperando uma com a outra para a edificação de uma obra, para a construção de uma obra. E como é que a igreja ela é edificada? Como é que a igreja ela é construída? Quando nós assumimos essa responsabilidade, quando nós tomamos consciência que nós temos uma responsabilidade nesse crescimento. E isso começou a mexer muito comigo, isso se tornou muito reflexivo para mim, porque às vezes nós nos isentamos dessas nossas responsabilidades. Nós muitas vezes não amamos a igreja. E o apóstolo Paulo, ele dá outra luz a esse entendimento e responsabilidade em relação à igreja. Ele usa como exemplo que devemos ter para com a igreja, ele usa a figura de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 5, verso 25, ele diz que Jesus Cristo, ele amou a igreja e se entregou pela igreja. Eu penso que em meio a essas nossas responsabilidades para com a nossa igreja local, o sentimento que precisamos ter no nosso coração é um sentimento de amor,
e um sentimento de entrega. Agora, como amar a igreja? Como amar a nossa igreja local? Como amar o reino de Deus? Como amar as pessoas? Essa é a grande questão. Existem alguns componentes que compõem esse amor à igreja local. O primeiro deles, na minha visão, é você criar raízes. Se você não tem raízes na sua igreja local, possivelmente você nunca vai conseguir amar essa igreja. A nossa igreja de Caxias tem inúmeros pastores. Henrico e eu, como foi falado aqui, nós crescemos dentro da igreja. Nós corríamos pelos corredores, nós aprontamos dentro da igreja, levamos muitas disciplinas juntos nessa Menos Geração Vida. Tivemos que escrever Romanos capítulo 13 50 vezes, porque fomos disciplinados juntos. Falaram que não podia beber água, os dois quiseram dar uma de machão, arrombaram a porta, foram para o bebedor, aí fizemos uma disciplina. Quando nós olhamos a bomba da igreja, nossa igreja tem uma bomba, um quartinho com uma bomba, para muitas pessoas aquilo dali é só uma bomba de água, mas para mim e para o Henrique, não. Porque quando terminava o culto, ficavam os dois bobões lá. De quem que você está gostando hoje? Cada culto a gente gostava de uma menina. A gente compartilhava isso um com o outro. De quem é que você está gostando? Nós temos uma história naquele lugar. Na igreja de Nova Vida de Caxias, nós vimos pessoas aceitarem Jesus. Nós vimos pessoas serem batizadas. Nós vimos pessoas serem batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo. Apesar da nossa pouca idade, nós vimos pessoas nascer, vimos pessoas começar a namorar, a noivar. Nós temos uma história, porque as nossas raízes, elas estão naquele lugar. Nós fomos ordenados ao diaconato juntos, fomos ordenados ao pastorado juntos. Temos uma história de raiz alicerçada naquele lugar. Deus, Ele nos plantou na igreja de Nova Vida de Caxias para poder frutificar. Quem não está enraizado na sua igreja local, possivelmente nunca vai conseguir, amar essa igreja. Se você não estiver enraizado na igreja Nova Vida do Recreio, se as suas raízes não estiverem aqui, possivelmente você que hoje está começando a caminhar nessa igreja, você nunca vai conseguir amar esse local. Ontem, depois do nosso culto, eu estava conversando com um dos membros da nossa igreja, e ele falou assim para mim: pastor, eu já pensei em sair desse lugar aqui, dessa igreja aqui, inúmeras vezes. Eu já visitei várias igrejas, mas ele falou assim: pastor, quando eu fui visitar outras igrejas, eu me lembrei que eu aceitei Jesus aqui. Eu me lembrei, pastor, que eu fui batizado aqui. Eu me lembrei, pastor, que eu casei aqui. A minha filha nasceu aqui. Ou seja, pastor, eu tenho uma história nesse lugar. Quando nós começamos a ter uma história na nossa igreja local, isso vai gerando em nós um sentimento de amor pela igreja. Você consegue olhar a igreja de uma forma diferente das outras pessoas que não têm uma história. A bomba da igreja, para outras pessoas, é uma bomba da igreja. Para você, foi um lugar onde você confessava os seus pecados para o seu amigo. Cada lugar da igreja começa a se tornar diferente, porque você tem uma história ali. Eu gostaria de dizer para você nessa noite, para vocês que estão aqui na igreja do Recreio, de uma forma bem específica, Deus está plantando vocês aqui nesse lugar. E Deus está plantando você aqui, e você vai precisar criar raízes aqui. Porque quando as suas raízes forem profundas nesse lugar, você vai começar a frutificar. Você vai perceber que os seus frutos, eles são belos e permanentes. Quão lindo é quando você tem uma história em uma igreja local.
você pode falar para as pessoas a sua história, de onde você veio. O pastor que batizou você foi o mesmo pastor que abençoou o seu casamento, foi o mesmo pastor que ordenou você ao diaconato, foi o mesmo pastor que chamou você para desempenhar um trabalho na igreja. Quão lindo é quando nós temos uma história na nossa igreja local. Então, de uma forma bem simples e bem rápida, eu gostaria de falar isso para você, que o primeiro ingrediente para que possamos amar a nossa igreja local é termos raízes nesse lugar. O segundo ingrediente para amarmos a nossa igreja local é sermos obedientes ao serviço. O que é ser obediente ao serviço? É ter compromisso com a igreja, é se comprometer com os cultos, se comprometer com os horários. Quando você é obediente aos serviços, eu gostaria de falar para você, você não assume apenas um compromisso com homens. Você, quando é obediente ao serviço, você assume um compromisso com Deus. Porque a grande verdade é que nós não servimos apenas aos homens, porque também nós servimos aos homens. Mas a grande sacada do Evangelho é que nós servimos também a um Deus vivo. Eu me lembro quando eu estava fazendo o curso de formação ministerial, e o nosso pastor, o Bispo Miguel, ele estava dando uma das matérias. Uma coisa que ficou tão viva na minha mente foi quando o bispo falava, e ele falava isso várias vezes na aula. Ele falava assim: olha, você precisa entender que você serve a um Deus vivo. E isso ficou muito forte na minha mente, que eu sirvo a um Deus vivo. Então, um componente para eu amar a minha igreja local é ser obediente. E se eu conseguir entender que essa obediência, primeiramente, é uma obediência a Deus e depois uma obediência à minha liderança, eu nunca vou cair em um pecado que o profeta Jeremias, no capítulo 48, verso 10, ele diz. Porque Jeremias 48, 10 diz assim: ai daquele que faz a minha obra, diz o Senhor, de uma forma relaxada, de uma forma qualquer. Então, para que você possa amar a sua igreja local, você precisa obedecer ao serviço, ter compromisso com os horários, compromisso com a visão. O que teremos no dia 19 é madrugada com carinho, obediência ao serviço. Se colocar disponível, se apresentar, falar: pastor, eu estou aqui, porque você entende que a visão que Deus dá ao pastor é a visão que Deus está dando para a igreja. Então você pega e se coloca disponível. Esse é o segundo componente para que possamos amar a nossa igreja local. O terceiro componente para que possamos amar a nossa igreja local é a adoração no serviço. Pastor, qual é a diferença de obediência ao serviço e adoração ao serviço? Eu vou ler um versículo aqui para você, você não precisa abrir para ganharmos tempo. Ele se encontra em 2 Samuel, capítulo 23, verso 15. São apenas 2 versículos, que diz assim: Davi expressou este forte desejo: quem me dera trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Davi, ele está em uma guerra, Israel com uma guerra com os filisteus. Davi está com seus homens do outro lado do acampamento. Do outro lado tinha diversas fontes de água, mas o Davi, ele vira e fala assim: eu estou com vontade de beber a água de Belém. É como se você estivesse aqui no Rio de Janeiro e o pastor Henrique falasse assim: eu estou com vontade de beber a água de São Lourenço, da fonte de São Lourenço. Você está vendo a distância? O que mais me chama a atenção na adoração ao serviço é o coração que esses homens tiveram. Porque, na verdade, eles poderiam muito bem ter ido até a fonte dos filisteus, pego a água, dado
Davi, não tem água de Belém não. Ô pastor Henrique, não tem água de São Lourenço não. Tem água aqui do Recreio. Então se contente com isso. Mas a adoração no serviço entra aí. Porque obediência é quando você faz aquilo que precisa ser feito. Mas adoração é quando você faz além. Adoração é quando você vai além. Esses homens foram além. O que é obediência? É quando o culto começa na sua igreja às 20 horas, e às 20 horas você está aqui. O que é adoração? É quando das 19 horas você fala assim, poxa, está chuvoso hoje, deve ter uma porção de folha na porta da igreja, as pessoas vão chegar, a igreja pode estar meio bagunçada, eu vou chegar hoje mais cedo para poder ajudar. Ninguém te pediu. Ninguém pediu para você fazer isso. Você poderia chegar muito bem, como todo mundo, às 20 horas. Mas isso é adoração no serviço. O que é obediência? Quando você traz a sua oferta, você dá o seu dízimo. Isso é obediência. E o que é adoração? É quando você fala, nossa, minha igreja, ela está nesse projeto, a minha igreja está precisando, a minha igreja está necessitando, e você vai além daquilo que está sendo pedido. Adoração é quando fazemos as coisas e não tem ninguém vendo. Adoração é quando chegamos mais cedo, quando saímos mais tarde e muitas vezes não tem ninguém vendo. É quando você chega 40 minutos antes do culto conversar, simplesmente para poder orar com uma pessoa ou aconselhar uma pessoa que pediu ajuda para você. Esse é um componente do nosso amor à igreja local. Quando temos uma adoração no nosso coração, quando nós adoramos a Deus sem reservas, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós falamos, eu posso ir além, eu posso fazer o melhor. Então você tem criar raízes, você tem obediência ao serviço, você tem adoração no serviço. E agora, você precisa honrar os seus líderes. Você precisa honrar a sua liderança. Você precisa amar a sua liderança. Porque quando você honra a sua liderança, nós entendemos que também estamos honrando a Deus. Não honrar, porque nós seres humanos, nós gostamos de honrar as pessoas quando elas morrem. Eu tenho descoberto isso, porque eu acho que agora, eu como pastor, eu tenho ido fazer alguns enterros. E eu percebo nos enterros o quanto as pessoas abrem o coração. Aí no enterro da mãe, no enterro do tio, no enterro do amigo, as pessoas começam a chorar e falam assim, poxa, o meu amigo, ele me ajudou, a minha mãe fez isso por mim, o meu pai fez aquilo por mim, ele abriu mão disso, ele abriu mão daquilo. E quando em vida nós não fazemos isso, em vida nós não honramos quem um dia nos ensinou a palavra de Deus. Eu, de vez em quando, eu encontro com a tia Kátia na igreja, a gente esbarra, e eu falo assim para a tia Kátia, algumas vezes eu já falei isso para ela, eu falo assim, tia Kátia, quando eu quero entender o amor de Deus, eu olho para a sua vida, porque quando eu olho para você, eu vejo que você é a expressão do amor de Deus aqui na terra para mim. Eu tento honrar de alguma forma quem um dia sentou comigo e me ensinou, falou, você vai fazer isso, você não vai fazer isso. Nós temos que honrar os nossos líderes, porque se nós começarmos a colocar esses componentes na nossa vida cristã, no final das contas, nós teremos um sentimento de amor pela igreja local. Se você criar as suas raízes aqui, aprofundar as suas raízes nesse lugar, se você se comprometer com essa igreja, se você adorar no serviço, fazer além daquilo que estão propondo para você, e se você honrar a sua liderança, olha, você vai ter um sentimento de amor por essa igreja. Um outro componente do qual eu gostaria de falar com você é deixarmos um legado
para as gerações futuras. Eu vejo que aqui, eu vi numa foto que postaram semana passada, tinham algumas crianças aqui na igreja. Olha, eu vou falar um negócio para você. Você vai fechar os seus olhos e você vai abrir. Esse pessoal vai estar tocando aqui. É ou não é? Você vai fechar de novo e vai abrir. Um vai ser líder de adolescentes, outro líder de jovens, outro vai ser líder do louvor. Você precisa deixar um legado para a próxima geração. O Darwin Patrick, ele estava falando sobre isso no vídeo, porque veio uma geração que levantou aquela igreja, que amou aquela igreja com um coração sincero, que se dedicou àquela igreja. Mas as próximas gerações que se levantaram, elas não fizeram isso. Os homens não assumiram o seu papel. Os jovens não assumiram a importância que eles possuíam na igreja. Os maridos não amaram as suas esposas como deveriam. Eles não deixaram um legado para as outras gerações. Quando chegou na terceira geração, a igreja fechou. A igreja acabou. Semana passada eu estava falando com a minha esposa, a gente trabalha com o jovem na igreja e a gente está na correria de retiro. É muita agitação retiro, gente. É power, é demais. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, ó, faz isso, isso, isso. Ela estava na cantina resolvendo as coisas, eu falei, faz isso, isso e isso. Ela virou para mim e falou assim, mas a Kátia não faz assim. Aí eu falei assim, pô, falou o nome da tia Kátia, né? Eu falei, então, faz como a tia Kátia manda fazer. Faz como a tia Kátia manda fazer. Por que ela falou isso? Porque na nossa igreja nós temos um legado. Nós temos um legado de amor à igreja local, nós temos um legado de excelência no serviço, aonde a nossa liderança vai ensinando isso para as outras gerações, aonde a nossa liderança passa isso para as nossas gerações. Hoje eu estou aqui como um pastor, o pastor Henrico é pastor dessa igreja local, porque na nossa igreja alguém deixou um legado para a gente, de como amar a Deus, de como servir a Deus, de como tratar a igreja. E hoje você que está aqui na Nova Vida do Recreio, você é beneficiado por um legado que uma geração deixou na cidade da qual talvez você nem conheça direito. Mas alguém deixou um legado. Deixou não, está deixando um legado. Um legado de amor à casa de Deus. E se nós estamos aqui hoje, é fruto desse trabalho, é fruto dessa visão, é fruto desse ensino. Então a minha palavra para você, por mais que seja um pouco corrida e simples por causa do horário, ela é carregada de um amor. Amor que eu aprendi, amor que eu vi. E hoje, sobre inúmeras coisas que eu poderia compartilhar com você, eu poderia nessa noite falar com você sobre gratidão. Eu poderia nessa noite falar para você sobre um futuro promissor, que essa igreja vai ter um futuro promissor. Mas nessa noite Deus colocou no meu coração para falar para você sobre amor à igreja local, para você amar a igreja Nova Vida do Recreio, você amar essas pessoas, as pessoas que entram nesse lugar tão carente de uma atenção, tão carente de um abraço. Amar a sua liderança, amar a Deus, obedecer a visão. Isso foi o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. E que as próximas gerações que forem se levantando nessa igreja, que a nossa história não seja como a história do documentário que nós vimos aqui. Que a nossa história possa ser uma história de uma igreja que permaneceu, uma igreja que foi edificada e uma igreja em que as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Uma igreja totalmente edificada na palavra de Deus e na visão de Deus. E que Deus possa gerar esse sentimento de amor em nós. Amém? Agora que
nós entendemos que nós fomos plantados na nossa igreja local com a finalidade de glorificarmos a Deus e frutificarmos nesse lugar, entendemos também que a obediência ao serviço, a adoração no serviço, a forma como honramos os nossos líderes e o legado que deixamos para as gerações futuras, tudo isso, todos esses componentes que compõem esse amor à igreja local, aí sim, nós chegamos àquela finalidade que foi a mesma finalidade que Jesus Cristo deixou para todos nós, que é de amar a igreja e se entregar por ela. Então, podemos entender que tudo isso que fazemos na casa de Deus, onde estamos plantados, obedecendo, adorando e honrando, é para amar a nossa igreja local. Quero convidar você que está assistindo essa mensagem agora a fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus. Pai, muito obrigado, porque podemos entender através da sua palavra que nós não somos uma folha solta. O Senhor nos plantou dentro de uma igreja local para que pudéssemos te amar e honrar o seu nome. Senhor, se nesse momento existe alguma pessoa dentro da sua casa ou aqui dentro da igreja que está longe da sua casa, longe do compromisso com a sua casa, que não ama mais a sua casa, ou que perdeu o amor pela sua casa, Senhor, nesse momento, venha restaurar esse amor pela igreja local. Senhor, que possamos amar a sua casa, assim como Davi amou o templo, Senhor. Te damos graças, ó Pai, e te agradecemos pela sua infinita bondade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.